E aí, vamos lá então? Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Vou fazer um cafezinho porque eu demorei. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos botar aqui, ó. Avisozinho, ligar a rádio. Tirar fundo. Olhou. Tudo bem? Como é que estamos? Cafezinho aqui. Cara, eu vou dizer pra vocês uma coisa, viu? Poxa, fazem 5 anos que eu estudo isso. Cara, pelo menos uns 3 anos que eu aprendi a fazer bons estudos. E assim, eu já vi várias vezes esses estudos darem muito certo do que darem muito errado, entendeu? Mas acontece, não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Por que eu falo isso? Vou afastar para mostrar. Porque eu estava mapeando isso aqui desde o dia 8 de abril, esse gap aqui, ó. Vou botar 25 mil ticks para ficar melhor. Tava mapeando esse gap aqui, ó. Esse gapzinho aqui, ó. Desde o dia 8 de abril, eu mapeio gaps há muito tempo, cara. E eu sei como mapear o fechamento desse gap. Hoje, porra. Me deixaram na dúvida e eu acabei virando minha mão no ponto errado da história. Totalmente errado. Então, cara, vai a dica aí pra todo mundo, cara. A gente tem que... Vou até vir aqui por esse aqui que acho que é melhor. Vale a dica para todo mundo, viu? Quando a gente estuda há muito tempo e faz as anotações e vê aqueles estudos efetivamente atingirem os objetivos que tu tá marcando, na maioria das vezes, porque de novo não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Cara, quando a gente vê isso acontecendo, a gente tem que abraçar essa causa, entendeu? E não dar bola para outras pessoas. A gente faz os mapeamentos, faz os nossos estudos e segue aquilo ali. É um dos pontos da constituição de trading. Seguir os teus estudos, não cair no canto da sereia e seguir o que tu estuda há muito tempo. Se tu já viu isso dar certo várias vezes, muito mais do que dar errado, tem que seguir. E aí, meu amigo, eu falo isso porque eu deixei uma grana na mesa hoje, porque eu acabei virando essa história e não deu liga. Pode ver aqui, ó. Isso aqui, cara, desconfigurou tudo. Nossa, esse Profit, cara, merece um prêmio, viu? Esse Profit merece um prêmio. Tá, dá uma olhada aqui, cara. Não fechou o gap, meu amigo. Não fechou. O gap é desse tamanho aqui, ó. Isso aqui é o gap, amigão. Isso aqui é o gap. Não fechou o gap nesse ponto aqui, ó. Ele vai fechar aqui. Além disso, a gente tem a confluência de duas pernas de pullback, um movimento bem parrudo e direcional. A gente replica para cá. Ele pode fazer ainda mais do que isso. Ele pode andar pelo menos 120, 130, 140%, que é o que ele está fazendo. Aí não está me ajudando hoje o mouse. Não está me ajudando há vários dias, mas tudo bem. Vamos colocar aqui a saída aqui, ó. Tá? Vamos deletar tudo aqui só para ver isso aqui de perto. Isso aqui seria o equivalente a segunda perna, as duas pernas de pullback. Ó. Ele não fechou essas duas pernas. Óbvio que é sexta-feira, tá perigoso, mas, cara, assim, ó, posso estar muito equivocado, tá? Mas tem grandes chances desse mercado buscar até o final do dia, buscar o fechamento desse gap nessa região aqui. Fechar as duas pernas, quem sabe andar 120, 140% dessa perna. Escuta o que eu tô dizendo. Sério mesmo. Sério mesmo. Com carinho, como eu faço com meu filho, né? A gente faz com meu filho. Espera com carinho 1, espera com carinho 2, contar até 10, ter paciência. Eu tive que ser extremamente agressivo aqui, cara. Tive que aumentar a minha mão. Eu tive que sair com parciais curtas para ver se ele viria até esse fundo aqui.
Tudo porque eu deixei uma grana na mesa. Eu tava com 5,5% de lucro. Com 3 operações. Tive que fazer tudo isso aqui, cara, de volta. Pô, eu fiquei muito chateado, cara. Muito chateado. Por não confiar no meu taco. Não confiar no meu taco. Só isso. Só isso. Fiquei muito chateado mesmo. Sério. Droga. Fico de cara com isso. Mas tudo bem, vai. Vamos ver. Então, ó. VWAP aqui, ó. Foi o teste bom. VWAP foi o teste bom. Aqui eu tava com 5%. Tava excelente. Tinha feito uma saída estratégica. Perfeita. Perfeita. Podia ter atacado de novo? Podia, mas resolvi esperar. E aí, sabe o que eu fiz, cara? Eu comprei num ponto horrível. Eu vendi num ponto certíssimo. E aí eu deixei entrarem na minha mente. E aí eu falei, porra, vou virar o jogo. E aí eu virei o jogo. E eu me fudi, tomei stop e virei a mão. Vendi aqui, vendi de novo e comecei a realizar aqui quando chegou próximo desse fundo aqui, ó. Mas se eu tivesse feito o ponto certo, que eu sabia que era venda e ter entrado só aqui, cara, eu tinha feito uma grana hoje. Uma grana, deixei uma grana na mesa. Vou mostrar pra vocês o que foi o dia. Só pra ter uma ideia do que foi o dia. Olha isso aqui. Olha que terrível isso aqui. Olha o que foi esse drawdown aqui, ó. Esse drawdown aqui tava susto. Esse drawdown aqui chegava a 5%, 5,5% da minha garantia. Isso aqui não. Isso aqui chegou a 25%, quase 30%. Para depois sair com 4 e alguma coisa. 4,8, eu acho. Terrível. 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 Mas isso não vai acontecer de novo. Isso aqui é minha semana. Minha semana foi terrível também. Tá? Foi difícil. O cara tem que ter muita resiliência. E aí aqui, isso aqui tá exemplificado demais aqui, ó. Day trade, não importa operações vencedoras. Isso aqui não quer dizer nada. É o teu payoff que quer dizer alguma coisa. Então não importa operações vencedoras. O teu payoff tem que ser bom. Entendeu? E isso aqui reflete exatamente o que é operar ativos futuros. Não adianta procurar por consistência em ativos que não tem nenhum tipo de escrúpulo, nenhum tipo de direção, não tem consistência alguma. Isso é utopia. Esqueçam isso. Tem que salvar uma grana. O que aconteceu aqui na semana, por exemplo? Cara, na semana eu ganhei 6 partes e perdi 5 partes. Um pouquinho menos ali, assim. 4 partes, 4,8 partes ali, eu deixei na mesa. Deixei na mesa. E é isso. É assim que é. E aí tu vai salvando, entendeu? Partes desse processo. Isso aqui foi a semana. Isso aqui é o mês, ó. Tá vendo? Mês, ó, 79%. Não quer dizer nada. Olha esse drawdown. Tá vendo quanto eu tô remando? Porque eu não obedeci minha constituição de trading. Tá vendo quanto eu tô remando para chegar no 61% que eu tive de lucro? Isso aqui foi... Sabe por que isso aqui aconteceu, cara? Porque eu virei invencível, eu achava. Né? Passei 14 dias sem tomar stop, ou 13 dias. Bem mais, porque na real no mês passado eu também vinha muito bem. No passado eu fiz 134% da minha garantia. Né? E aí aqui eu pensei assim, aprendi a imprimir dinheiro, meu amigo. Aprendi, enfim aprendi, ninguém me derruba. E aí eu peguei um dia muito ruim. E assim, quando chegou nesse ponto aqui, por exemplo, ó, de drawdown, eu sabia que eu tinha que parar. Eu enxerguei o dia e falei, esse dia é um dia que o Stormer chama de Search and Destroy. Esse dia destrói as contas. Eu sabia. E aqui eu tava com, sei lá, 15% de loss da minha garantia. 15 ou 18 por aí. De 61% de lucro, eu tava entregando 15. Ali era o ponto de eu parar. Sabe quanto foi isso aqui? 47% de drawdown. Não respeitei minha constituição de trading e deixei tudo na mesa. É assim que é. Esse jogo é assim. E aí tu salva um pouco. E olha esse pouco que eu fui salvando. No que se transformou. Mas é uma remada. Tá vendo que desde o dia 14 eu fui remando até o dia 24 e sigo remando e não consegui chegar nos 61% que eu fiz nos 13 primeiros dias de abril. Tô aí, ó, com 53%. Ainda falta 8%, cara.
8%. Para eu poder chegar no 61. Foda, né, cara? É madeira. Eu olhando aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, dá uma olhada, eu vou aumentar um pouquinho esse gráfico pra gente ver que vale a pena dar uma olhada nele. Isso aqui é de uma tabela que eu criei, que eu fiz lá no Google Sheets, lá, eu recomendo demais. E aí ele demonstra o gráfico de consistência mensal. Isso aqui é só para provar para nós, cara, que não existe consistência nesses caras aqui. Tu tem que salvar uma grana. Olha esse drawdown. Olha essas operações aqui, ó. Quanto mais operações tu fizer, mais tu paga de taxas, mais drawdown tu tem. E não, né? Eu vou voltar ali. Tu tem que seguir uma constituição, cara. Tu tem que ter um rumo. Se tu não tiver um rumo, tu vai perder muita grana nesse negócio. Mesmo com esse drawdown, tu olha isso aqui e tu fala, ah, mas isso aqui não dá certo. Pelo amor de Deus, essa operação. Olha o que é. O que tu tá lucrando aqui e quanto que tu tá perdendo, cara. Perdendo um monte. Pois é, mas mesmo assim eu tô com 53% da minha garantia. 53%. Não tá bom? Ali, ó, 53%. Não tá bom? Olha o mês. Olha a semana. O dia foi terrível. Mas um dia não quer dizer nada. Dito isso, vamos dar uma olhadinha. 60 minutos pra gente ver o que esse cara tá fazendo. Tentar entender ele. E aqui uma puta divergência, tá vendo? Todo o suco do mini índice caindo, assim, em média, né, cara? Petro tá com 2 e pouco, a galera tá caindo. Juros futuros subindo, caindo também. Então tá vendo que tem uma divergência. O ideal aqui para ele fazer um movimento muito bom direcional, por exemplo, da venda, seria todos caindo, né? Todos eles caindo e os juros futuros subindo. Então tinha que estar rumando pro alto, não tá. Então tem divergência, a história tá torta, tá se definindo, né? Ainda é compra? Vamos ver os 120 minutos para a gente tirar essa prova. Que é a média, que é a média de 200. Ó. Não testou a média de 200 dos 120 minutos, né? Está recusando ela. Ou seja, podemos estar num ponto de reversão. E eu ainda acredito que ele vai fechar esse gap. Eu ainda acredito que ele vai vir aqui, ó. Ele vai fechar esse gap. E vai testar a média de 200 dos 120 minutos. Vai fechar as duas pernas de pullback, talvez um pouquinho mais. Talvez venha mais um pouquinho aqui para depois fazer um ataque comprador. Mas não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Ele está refugando esse movimento, né? Isso aqui quer dizer negação, mas aqui também foi. Então pode ter a probabilidade de chegar mais baixo. Mas não é vendedor. Isso aqui é só pullback, cara. Um grande pullback. Ó. Eu estava falando ontem, que nem apareceu no vídeo ali, né? Vou tirar os estudos para mostrar melhor. Primeiro gap aqui, ó. Ele fechou aqui, ó, o preço. Ó. Ele não chegou ainda no fechamento desse gap. Segundo, faz um puta de um movimento de alta, volta ele todo. Mas não quer dizer que ele é vendedor. Eu acredito que ele tenha o objetivo de fechar esse gap, mas não quer dizer que ele é vendedor. Ele está só em processo de pullback ainda. Realizando. Tem outro gap lá, tá vendo? Mais baixo ainda. Ó. Aqui, ó, nessa região aqui, ó. E aí aqui, ó, a mesma coisa. Ó. Eu vou pelo fechamento e eu tô nos 60 minutos. Fechou aqui, eu vou colocar esse gap aqui, ó. Fechou aqui, eu vou colocar esse gap aqui, ó. Ele não fechou ainda. Ele não chegou no ponto de fechar. E eu caí nesse papo aí. E deixei dinheiro na mesa. E foi um dinheiro considerável, viu? Não foi pouco, não. Não foi pouco, não. Não curti o que aconteceu. Tudo bem. Isso sou eu. Eu fiz errado. 60 minutos, vamos dar uma olhada no diário. Perdeu a média de 21. Tá querendo fazer um pullback maior. Isso aqui já é uma confluência absurda para ele buscar o fechamento desse gap aqui, ó. Absurdo. Tem outro gap mais embaixo, como eu estava falando.
Se vai fazer hoje? Não sei, cara. Tá meio morto aqui, ó. Acabou o volume financeiro. Não tô vendo nenhuma movimentação que vá fazer algo hoje. Mas eu garanto para vocês que esse gap não foi fechado. Eu garanto. Tenho a certeza. Mesmo. O que esperar desse cara aqui? É o que eu tava falando. 2 pernas direcionais, ó. O dia. Essa perna aqui foi muito direcional. Clicada para cá, vem até aqui. Pode vir um pouquinho mais, 120, 140%, para fechar esse gap aqui, cumprir com esse objetivo. O mercado tem o objetivo de fechar esse gap efetivamente e andar as 2 pernas de pullback, porque ele está com uma direção vendedora. Quem que está segurando essa história aqui que eu vejo? O Bradescão. O Bradescão está em 0,10 negativo. O Itaú também, ó. O Petro está capotando, a Vale está segurando, 0,6. Quando esses caras virarem todos para a mesma direção, os juros futuros vão, eu não sei, 1% de... pode virar. Então tem a possibilidade desse cara fechar esses caras aí. Tá meio divergente ali no suco de mini índice, mas, cara, ele tem um objetivo, pode ter certeza. Ele pode ir devagar, ele pode não ter volume financeiro, hoje é sexta. Mas em algum momento, ou hoje, ou segunda-feira, ele vai fechar esse gap aqui. Eu garanto para vocês, ele não fechou. Aqui, ó. Ele deixou esse ponto aqui, ó. Ele não fechou o gap. Faltou alguns ticks aí, faltou alguns pontos. Deixa eu ver quantos pontos faltaram. Vou botar aqui, ó. Faltou 130 pontos, mas não fechou. O mercado gosta de completar as coisas. Vamos para 60 minutos para dar uma olhada no dólar? Graciosinho? Então. O dólar aqui, ó, ele muda a característica do preço nesse ponto aqui, ó, quando ele faz esse pullback monstruoso e desfaz o que estava fazendo. Então, se ele quebrar essa estrutura nos 60 minutos nessa altura aqui, ele vai capotar. Vamos ver o diário. Refugou, né? Refugou o movimento total. Dentro daquele range que a gente conversou, lembra? Olha lá. Dentro do rangezinho. Tá tentando cruzar? Olha, vai precisar muito mais do que isso para ele tentar cruzar. Mais provável que ele reteste o fundo, tá vendo? Não conseguiu escapar do range. Então a probabilidade maior desse cara seria retestar o fundo. Aí azeda todo o índice, que daí o índice vai ficar de lado, ele vai vir devagarinho aqui. Aqui o legal seria ele simular que vai perder aqui a quebra da estrutura, que vai ir lá retestar fundo e romper o topo. Aí sim. Aí o índice vai lá e fecha o movimento dele. Vamos para os 5.000 ticks aqui, ó. No mini dólar para a gente procurar entradas. Vamos só fazer o ajuste aqui dele, cara. Eu preciso fazer esse ajustezinho aqui, tá? Vamos se ele quebra esse... é barbada. Viajando. Que bobagem. Vamos deixar no topo ali. Então, muda a característica do preço naquele ponto ali. E se ele quebrar essa estrutura aqui, ele passa a ser vendedor. Vídeo. Nem precisei mudar, exatamente. É um prior, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um prior. É o clássico prior swing, ó. Ele deu o sinal da compra aqui ontem. Voltou, mudou a característica do preço e se ele perder esse ponto aqui, ele dá o sinal da venda. Violination. Para chegar, sei lá, nesses priors aqui, ó, mais baixos aqui, ó. Interessante, né? E se ele quiser dar prosseguimento a este movimento aqui no tocante da questão, ele vai ter que... Eu vou tirar esse cara daqui, porque agora ele não serve para mais nada mesmo, né? Ele vai ter que quebrar essa estrutura lá em cima. Aí ele, nos 60 minutos, dá-lhe a violinada. Então, se ele não perder esse fundo, ou se ele perder pouquinho este fundo aqui, ó,
simular que vai perder e vier muito rápido, ele vai buscar quebra da estrutura lá no alto. Isso aqui chama-se violinada. É o market maker boletando, atraindo venda para depois ir lá e romper topo. Se ele não fizer isso... Peraí, aqui. Se ele não fizer isso... e ele fizer um pullback majestoso até este ponto aqui e capotar, aí ele busca esses pontos que eu estava falando ali antes. Onde a gente já tem que estar com a operação protegida. Ele pode bater ali, virar ao contrário e tocar ele reto. Aí tu vem no sentido da venda e no sentido primário dos 60 minutos, bem maior. E aí deixo este ponto aqui para parar um pouquinho e lembrar que se você tem uma base da renda variável e já operou com pessoa física, dá uma olhadinha nesse vídeo de Aprendo Fundamental. Esse é o core do meu setup. Essa é a forma como eu opero. Mas, se você não faz ideia do que eu estou falando e quer entrar nesse mundo fantástico da renda variável, você pode dar uma olhadinha na minha playlist Como se tornar um trader. Esta playlist aí é do 0 ao 100. Escolher corretora, como é que a gente faz para escolher plataforma, constituição de trading muito importante, o mindset e o setup fantástico que eu utilizo, que está me entregando lucros muito bons. Um dos pontos que eu uso aqui é os conceitos de choque BOS com os setups de Joseph James, Crown Reversal, Pullback, Força, principalmente Bull e Bear Trap, que nos tira do risco bem rápido. Nessa playlist aqui, eu ensino como você criar sua constituição de trading, que é fantástico, cara. A gente precisa ter uma constituição. Regras não são sugestões. A gente precisa seguir a nossa constituição para efetivamente ter lucro na renda variável. É muito importante que a gente faça isso. É muito importante que a gente siga exatamente as regras. Eu não segui, tive um drawdown de 47%. Se eu tivesse seguido, eu tinha parado em 18%, 20%. Estaria sus. Já pensou ter um drawdown só de 20% num dia ruim? E aí agora eu consegui arrecadar 54% ou 53% de lucro em cima daqueles 40% que eu tinha? Né? Eu tinha 61%, acabei perdendo 47%. Se 61% tivesse perdido 20%, eu teria 41% em cima dos 53%. Hã? Quase 100%. Estaria fantástico. Aí eu poderia fazer a dobra exponencial dos meus contratos para o mês de maio. Dessa forma, como eu fiz aqui, não respeitei minha constituição de trading. Não dá. Eu tenho que cancelar a história. Infelizmente. E é assim que é. Bom, é isso. Temos aí uma circulada aí por tudo. Não tenho interesse de operar o dólar ainda, não dá. Ele não está entregando movimentos que me chamem a atenção, por isso que eu estou só no índice. Assim que ele chegar em regiões boas, eu vou operar ele, com certeza. Por enquanto, não. Por enquanto, o índice está sendo muito mais agradável de operar. O meu setup está fechando ali. Quando eu olho o dólar e olho as violinadas que ele está fazendo, não é um ponto bom. Não estou curtindo. Quero operar no sentido de mercado primário, de 60 minutos, 120, do diário. Não quero operar contra. O índice ainda dá, porque ele faz os movimentos rápidos, ele gosta de violinar. O dólar não, cara. O dólar ele é maldoso e ele te machuca. Bom, se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Existe a possibilidade de me seguir. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite após 9 horas para a gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia, para estar preparado. Faço lives recorrentes de segunda a sexta, pós meio-dia, para mostrar tudo que eu tentei fazer, o que eu fiz, por exemplo, hoje, né? E as cagadas que eu fiz. Tudo bem, acontece. Eu sei como é que é. Já passei por isso inúmeras vezes. E a gente tem que aprender. E principalmente aprender a confiar no nosso taco. Quando a gente efetivamente identificar um ponto que a gente sabe que já aconteceu inúmeras vezes, se agarra a isso, mano. Se agarra a isso. Acredita no teu potencial. Acredita nos teus estudos, não dá bola para os estudos das outras pessoas. Acredita no teu. E faz as operações baseadas nos teus estudos, jamais nos dos outros. Por isso que eu ensino isso aqui, cara.
Saca? Eu sei, eu aprendi de graça, tem a propriedade intelectual envolvida nisso, eu sei, já me falaram várias vezes que eu tinha que cobrar para isso, mas tá tudo bem, não dá nada. Mas confia no teu potencial, acredita, não deixa entrarem na tua mente. Falou? Obrigado. Bom fim de semana. Nos vemos na semana que vem. Tchau.